Olá! Começa agora mais um programa Nossa Memória, Nossa História, uma realização do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que vai discutir um pouco da história da justiça. No programa de hoje vamos falar sobre os 70 anos da consolidação das leis do trabalho. E a gente recebe em nosso estúdio o doutor Adib Pereira Neto Salim. Ele que é juiz do trabalho e presidente da AMATRA, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 17ª Região. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, bom dia. Para começar, eu queria que o senhor me falasse por que o nome Consolidação das Leis do Trabalho e não um código, como Código Civil, Código Penal. Perfeito. A consolidação, ela tem este nome porque, na verdade, não se tratava de um código que viria a inaugurar um sistema dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Na verdade, a consolidação, que este ano completa 70 anos, era a reunião de várias leis esparsas relativas ao mundo do trabalho que nós já tínhamos no Brasil, muitas até anteriores à própria década de 40. Então, vale transporte, férias, licença maternidade, isso já existia? Olha, na verdade, há direitos na esfera trabalhista que foram surgindo no decorrer de décadas, muitos bem posteriores à própria CLT. Nós temos direitos que ainda hoje são regulados por leis esparsas. Então, aquele projeto originário do então presidente Getúlio Vargas e do seu ministro do Trabalho, Marcondes Filho, que era o de reunir em um instrumento, em um documento jurídico único, toda a legislação trabalhista brasileira, ele não se mostrou eficiente no curso da história. Então, de lá para cá, nós tivemos no final da década de 60, a título de exemplo, a instituição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, já se trata de um direito do trabalhador que não estava previsto originariamente na CLT. A CLT, ela trouxe para o mundo do direito do trabalho brasileiro a pretensão de fazer a reunião das leis esparsas. Mas de lá para cá, novos direitos foram surgindo, alguns foram sendo ampliados, a jornada dos trabalhadores veio num crescente de redução até chegarmos ao que temos hoje, 44 horas semanais, mas não era assim originariamente na CLT de 43. Correto? E a criação da CLT se deu num governo populista, o de Vargas, né? Como que era a época para instituir essas leis? Olha, há muitos historiadores e sociólogos que se dedicam a esse estudo de um período de governo que não foi pequeno, de Getúlio Vargas, que teve início na década de 30 e que foi até meados da década de 40, especificamente nesses meados aí, nós ainda tivemos a Segunda Guerra Mundial, né? Getúlio Vargas, ele para muitos estudiosos, essa questão da regulamentação dos direitos do trabalhador foi uma tentativa dele de colocar o Estado como um terceiro interveniente entre a relação capital e trabalho. Nós já tínhamos na década anterior, na década de 30, um histórico de manifestações populares, legítimas, de trabalhadores em São Paulo, em outras regiões do Brasil, principalmente imigrantes, que vieram para o Brasil, vindo de outros países, e trouxeram para cá um histórico de evolução do direito do trabalho mais moderno do que encontraram aqui no Brasil. Então, papel muito decisivo teve a imigração italiana para São Paulo. Sim. Chegaram em São Paulo, nós estávamos numa transição em que o Brasil era uma economia basicamente rural, agrícola, e estávamos iniciando ali um processo de industrialização. Esses trabalhadores chegaram aqui, encontraram condições de trabalho muito desfavoráveis em relação ao que encontravam e tinham na Europa, que já vinha de um processo decorrente da Revolução Industrial e de todo aquele processo de construção dos direitos sociais. E ao chegar ao Brasil, ao chegar a São Paulo, esses trabalhadores iniciaram um processo de busca pela melhoria dos direitos sociais e dos direitos do trabalho. Tanto aqueles imigrantes que foram trabalhar na área rural, como os imigrantes que vieram para as primeiras fábricas na cidade de São Paulo. Muito bem. Então, para muitos estudiosos,
Quando Getúlio Vargas se colocou nesse papel de pai dos pobres, pai dos trabalhadores, havia naquele discurso uma intenção de dizer aos trabalhadores que, tendo um pai, eles não precisariam de mobilização, eles não precisariam de guerra, de briga, de conflito, porque o governo estava preocupado com as questões sociais e do trabalho. Então, para muitos, essa estratégia de Getúlio digamos assim, de se apropriar dessa questão da regulamentação era, na verdade, uma tentativa de refrear os trabalhadores, diminuindo assim o conflito entre o capital e o trabalho. De certa forma, ele foi pressionado? Para fazer assim? Sim. Acredito que havia um temor de que a condução do seu governo chegasse a um desfecho não favorável para ele, para o partido dele, caso as classes trabalhadoras continuassem naquele processo de ebulição e de fortalecimento de movimentos sociais. Isso aí a história pode falar melhor e é uma análise que é muito crítica e pessoal de cada grupo, né? Sim. Doutor, o senhor também disse sobre a questão de mudar o eixo da economia do país, de agrícola para mais industrial, né? E a CLT fez essa mudança? Olha, a CLT ela foi fundamental para a questão da efetivação dos direitos do trabalhador. Mais do que o rural e o industrial, nós tínhamos um Brasil em que a maior parte da população ainda estava na área do campo, na área rural. E essa população veio para a cidade. Então a CLT, que data de 43, por isso 70 anos este ano, ela teve um papel muito grande, muito relevante, porque foi uma consolidação que também trouxe novidades, né? Mas que de alguma forma serviu para dar à Justiça do Trabalho, que tinha sido criada 2 anos antes, em 1941, um instrumento que pudesse contribuir para a propagação desses direitos. É sempre assim, quando você tem os direitos dispersos em legislação esparsa, a consciência do cidadão em relação aos seus direitos, ela fica mais dificultada. Isso acontece com a gente, por exemplo, quando a gente vai fazer um estudo de uma relação de consumo com o plano de saúde. Hoje você vai a um sítio eletrônico da Agência Nacional de Saúde e você descobre lá uma série de normas que regulamentam os mais diferentes assuntos relativos a um plano de saúde. De alguma forma, o fato de você ter isso tudo espalhado dificulta a própria conscientização dos nossos direitos. Quando a gente não conhece os direitos da gente, a gente não sabe aquilo que a gente pode exigir ou não. A CLT entrou em vigor em novembro de 1943, né? A Justiça do Trabalho surgiu antes. Surgiu em 41, exatamente. E já tínhamos a nominação à Justiça do Trabalho desde antes. Porém, essa Justiça do Trabalho, na sua origem, ela era ligada ao Poder Executivo, ela era ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego, correto? Então, você perceba bem que o governo, ele, naquelas décadas, ele sempre teve uma preocupação muito grande de estar à frente da mediação dos conflitos entre o capital e o trabalho, né? Entendi. E aqui no Estado, o senhor tem... Como que era a época da criação da Justiça do Trabalho e da consolidação? Olha, na verdade, o Espírito Santo, ele tem um dado histórico muito interessante. O nosso tribunal, hoje nominado, desde a década de 90, quando foi criado, Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, ele é fruto de um desmembramento do primeiro Tribunal Regional do Trabalho do Brasil. Então nós aqui, nós somos pioneiros em termos de justiça do trabalho, porque o nosso tribunal era o Tribunal da Primeira Região, sediado no Rio de Janeiro, cuja jurisdição era Rio e Espírito Santo, como ainda hoje acontece com a Justiça Federal, né? O Tribunal nosso Regional Federal fica sediado no Rio de Janeiro. Assim era com a Justiça do Trabalho até a década de 90. Então nós temos aqui em Vitória varas do trabalho que datam mais de 60 anos, como é o caso da primeira vara do trabalho de Vitória. E o empresariado da época, como é que recebeu a CLT? Na verdade, a CLT veio em meio a um processo de guerra mundial, né? Então, a
a cobrança pelo respeito aos direitos do trabalhador, ela, obviamente, que ela traz sempre um grau de insatisfação em relação à classe empregadora, né? Que sempre traz os seus argumentos relativos aos custos da produção e que uma regulamentação das relações de trabalho pode, de alguma forma, retirar dessa parcela, que é a responsável pela produção, a sua competitividade, né? Então, obviamente que toda vez que os movimentos sociais, o governo e principalmente o Congresso Nacional trazem para o mundo do trabalho novos direitos aos trabalhadores, nova regulamentação, isso cria um grau de descontentamento, principalmente pela parte empregadora. Com o passar dos anos, a gente percebe que esses custos acabam sendo bem administrados e o que fica é um resultado positivo em favor do cidadão. E, doutora Adíbe, a CLT foi recebida como um avanço nas relações sociais do país e um passo na sua evolução econômica. O senhor acredita nisso? Olha, eu acredito sim, porque desenvolvimento não se confunde com progresso, né? É preciso que um país cresça com responsabilidade social. Nós temos no mundo vários exemplos de países que são potências econômicas, que são muitas vezes trazidos como paradigmas para o Brasil, mas que nós sabemos que nesses países o desrespeito ao trabalhador é gigantesco. Então não se constrói um país apenas buscando superávit em balanças comerciais, em relações de importação e exportação. Se constrói um país dando ao cidadão um patamar mínimo de dignidade. Então, de uma certa forma, até hoje, a CLT, como você falou, ela foi avançada e moderna há 70 anos e ela ainda é avançada e moderna até os dias de hoje, né? A CLT, ela não só é uma reunião dos direitos materiais do trabalhador, ela não só fala de férias, de salário, de descanso, como ela também trata de regras processuais, né? Ela tem disposições processuais. E nestas disposições processuais, a CLT ela é avançada até os dias de hoje, né? Para se ter uma ideia, um dos instrumentos normativos mais avançados que nós temos no Brasil é, sem dúvida alguma, o Estatuto de Defesa do Consumidor, né? E esse estatuto, ele muito foi pautado no exemplo da CLT, ao reconhecer, por exemplo, as associações, a legitimidade para reclamar direitos do consumidor e principalmente por buscar um processo em que se invertia o ônus da prova. Então, para o consumidor, era sempre um martírio ao ter que, num processo, duelar com uma outra parte que tenha condições econômicas muito mais favoráveis. Então, você compra um determinado produto, você compra uma filmadora de uma empresa multinacional e você vai brigar num processo e ter o ônus de demonstrar que o defeito não foi você que causou, isso para uma pessoa hipossuficiente, que não tem recursos econômicos para pagar uma perícia, torna praticamente inviável o processo. E essa inspiração de inverter o ônus da prova, ser o produtor, o fornecedor, que passa a ter a obrigação de provar que não foi ele que produziu o defeito, isso facilita a vida do consumidor. E esse é um princípio que vem da CLT, para se ter um exemplo. Então, nas relações de trabalho, há a previsão de um ônus de prova, um encargo de prova maior sobre a figura do empregador. E quando se vai investigar isso, por qual razão? Simples, porque é o empregador quem tem o controle da produção. E, doutora Adíbe, para a gente encerrar esse bloco, muito se fala na questão da flexibilização das leis do trabalho, que acarretaria em mudanças na CLT. É isso mesmo? Olha, o discurso da flexibilização, ele também, por muitos estudiosos, sociólogos, economistas, historiadores, ele tem a ver com uma tendência dita neoliberal dentro da economia
e da própria participação do Estado na vida da sociedade, né? Muito se faz o discurso no sentido de que se você retira direitos do trabalhador, há um discurso de que há um excesso de regulamentação em termos de direitos do trabalho. E se você retirasse alguns desses direitos, você encontraria aí a solução para o fim, por exemplo, do desemprego, né? Então, por exemplo, eu já vi discursos, principalmente discursos políticos, em termos de programas de governo, no sentido de que se, por exemplo, você acabasse com o 13º salário, a cada 12 empregados que perdessem o direito ao 13º, você teria a criação de mais um emprego. Né? Uma lógica aí matemática, né? O que se sabe é que isso não é verdade. Por que não é verdade? O que faz a geração de empregos, a criação de novos postos de trabalho, é a demanda. Nenhuma fábrica, nenhum comércio vai contratar um empregado só porque está barato, porque deixou de existir um direito, eu posso agora contratar. O que faz uma empresa contratar um empregado é a sua necessidade. Então aí é um papel que fundamentalmente está nas mãos do governo de propiciar à classe empresária que sofre uma carga tributária tão imensa, condições de se desenvolver, de ganhar competitividade, de buscar novos mercados, e aí sim nós teremos a geração de novos empregos. Não se acredita que seja com a retirada de direitos, com a desregulamentação, com a flexibilização, que vamos melhorar a condição social do país. No próximo bloco a gente continua, então. Obrigado. E você não saia daí, no próximo bloco a gente continua discutindo os 70 anos da consolidação das leis do trabalho. O Tribunal de Justiça está de portas abertas para os estudantes capixabas. Através do projeto Visita Monitorada, alunos de todas as idades vivenciam o dia a dia do Judiciário. A visita acontece todas as quintas-feiras, às 2 da tarde. Acesse www.tjs.jus.br, clique no banner Visita Monitorada e inscreva sua escola. Para mais informações, ligue 3334-2211. Acesse www.tjs.jus.br e participe. Voltamos de um rápido intervalo e hoje discutindo os 70 anos da consolidação das leis do trabalho. A gente recebe em nosso estúdio o Dr. Adib Pereira Neto Salim, ele que é juiz e presidente da AMATRA, a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 17ª Região. Dr. Adib, nós terminamos o bloco anterior falando sobre a questão da flexibilização das leis do trabalho, né? E o que a CLT garante de melhores condições para o trabalhador? Olha, a CLT, ela se preocupa com questões ligadas à saúde do trabalhador. Isso é muito relevante no mundo do trabalho. Inclusive, historicamente, sempre se tentou retirar dessa relação uma comparação que indevidamente era feita com as relações de compra e venda. Nós não estamos, a força de trabalho ela não pode ser considerada uma mercadoria. Nós temos ali uma relação de prestação que envolve uma pessoa, a pessoa do trabalhador, além da pessoa do empregador. Então a CLT, ao trazer limitações à jornada, ao dizer que a jornada no máximo pode ser estendida em 2 horas, ao dizer que nas relações de trabalho, cuja jornada combinada é superior a 6 horas diárias, deve haver um intervalo mínimo para descanso e alimentação de 1 hora, chegando no máximo a 2 horas. Nas relações contratuais, cuja jornada é de até 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo de 15 minutos, a CLT está protegendo a saúde do trabalhador, protegendo o meio ambiente do trabalho, protegendo inclusive a família do trabalhador, porque a gente percebe que devido aos salários no Brasil, a questão toda ligada à subsistência do trabalhador e de sua família,
Se você entregar ao trabalhador a legitimidade única e exclusiva para decidir o que é bom para ele e o que não é, nós chegaremos a exemplos em que encontraremos pessoas trabalhando 16, 18 horas por dia em razão da busca por uma renda maior mensal. Então, há normas na CLT, como essas relativas à jornada, a intervalos, a descansos, que são normas imperativas, que nem mesmo o trabalhador pode dispor delas, muitas vezes ainda que assistido pelo seu sindicato de classe. Então são vários ganhos. A CLT traz proteção ao trabalho do menor, ao trabalho da mulher, né? Coloca para ela limites, né? Muita gente não sabe, mas há limitação a mulher levantar peso em trabalho, há uma preocupação, o peso máximo que essa mulher pode suportar. Então são medidas protetivas que buscam colocar o trabalhador nesse padrão mínimo de dignidade. A impressão que se tem é que se você desregulamenta os direitos, se você revoga toda a previsão legislativa sobre proteção ao trabalhador, o que vai definir as regras dessa relação de trabalho serão as regras de mercado. Então, se, por exemplo, para um trabalho doméstico, que não exige tanta qualificação assim, num outro exemplo, ou para um trabalho ligado à limpeza e conservação numa determinada empresa, atividades de baixa qualificação técnica, você tem no mercado de trabalho excesso de mão de obra, você poderá chegar a ponto de encontrar pessoas trabalhando mensalmente, ganhando muito menos que um salário mínimo, porque a pessoa precisa se empregar, precisa ter renda, você tem um excesso de mão de obra para aquela atividade no mercado e passa a ser a oferta e a procura o determinante do valor da remuneração. Então, a regulamentação estatal, ela sempre será necessária para que se possa efetivamente dar ao trabalhador esse padrão mínimo de dignidade. E no Brasil, o direito do trabalho ele tem uma relevância bem destacada, a ponto de nós termos no texto constitucional, nos artigos 7º e 8º, um rol de direitos. É uma tendência da Constituição brasileira, reafirmando todo um histórico das constituições anteriores, republicanas, de você colocar o direito do trabalho, o direito social, num patamar mais elevado, que é o patamar dos direitos fundamentais, aquilo que fundamenta o Estado Democrático de Direito brasileiro. Então há esse nível de preocupação. Da mesma forma que a Constituição se preocupa com as liberdades individuais, ela se preocupa também com os direitos sociais. Doutora Adib, e há uma discussão também sobre a questão da redução da jornada de trabalho. Perfeito. Essa é uma tendência no mundo, né? O mundo todo, a gente vê a Europa, um continente mais antigo do que o nosso, passando por um processo de muito desemprego. Então, quando você não consegue, por medidas fomentadoras ao desenvolvimento da economia, gerar empregos, como eu falei no bloco anterior, o que gera emprego é a demanda, né? Não é retirando direitos que você vai criar empregos. Nenhum bar, nenhum restaurante vai contratar um garçom a mais se o dono do estabelecimento não percebe essa necessidade de atender melhor aos seus clientes. Mas na Europa tem havido um cenário de dificuldade econômica, de recessão, e isso se espalha para o mundo inteiro, né? E pelo lado biológico, de proteção à saúde, você reduzindo a jornada de trabalho, você tem um ganho em termos de saúde ao trabalhador. E isso pode ser até mensurado economicamente, né? Você tem, por exemplo, no Brasil hoje, você tem um número que é de 700 mil acidentes de trabalho por ano, documentados pelo INSS. É um número gigantesco. Sim. Isso aí é maior do que qualquer guerra que a gente possa lembrar aqui de momento, né? E essa demanda, quem suporta o preço desse número elevado de acidentes de trabalho, e aí não são apenas acidentes de trabalho, são também doenças ocupacionais, que é um número até superior ao de acidentes, né? Pessoas que em razão de atividades repetitivas acabam adquirindo doenças, isso tem um custo para o Estado. Então, obviamente que isso já está
avaliado, devidamente avaliado pelas autoridades, e se verifica que quanto maior essa jornada, maior a propensão a acidentes, a doenças. Inclusive os acidentes de trabalho, na maior parte das vezes, eles ocorrem no final da jornada ou na sobrejornada. Então é aquele trabalhador que está ali já há 8, 9, 10 horas trabalhando, em que a fadiga já está o consumindo e ali ele tem um desleixo e ocorre o acidente, né? Decorrência do cansaço. Então, por força dessa razão e também buscando gerar novos empregos, é que há essa tendência no mundo dos sindicatos de trabalhadores buscarem a redução gradativa da jornada de trabalho. Nós já tivemos no Brasil recente, até 88, uma jornada de 48 horas semanais. De 88 para cá, essa jornada foi reduzida a 44 horas. Há projetos que buscam agora a redução dessa jornada para 40 horas semanais e numa evolução até chegarmos a uma jornada de 30, 36 horas semanais. A resistência, toda vez que você tem o aumento dos direitos do trabalhador, toda vez que você vai mexer na jornada do trabalhador para reduzi-la e, obviamente, sem a possibilidade de reduzir proporcionalmente o salário, para que ele não tenha uma queda no seu patamar remuneratório, essa medida inovadora vai encontrar resistência por parte do grupo de produção, sim, da indústria, do comércio, da agricultura, né? Então há sempre esse conflito de interesses aí. A redução de jornada pode contribuir para a diminuição do desemprego? Pode, mas é algo que vai ser muito discutido. 70 anos da CLT, muito a se comemorar? Muito a se comemorar. A CLT ela contribuiu para o elevar do patamar de dignidade do trabalhador, né? Nós somos um país bem jovem, é só lembrarmos que no início do século passado, final do século XIX, início do século XX, final do século XIX, no Brasil, né, nós ainda tínhamos escravidão. A gente vê aos poucos as últimas barreiras para que o Brasil se desligue dessa tradição de discriminar indevidamente algumas classes de trabalhadores, né? Uma previsão que está contida na Constituição Federal, no sentido de que nenhum trabalhador pode ser discriminado em razão da natureza do trabalho que desempenha. Isso vem caindo. Agora, recentemente, os trabalhadores domésticos, eles tiveram o seu patamar de dignidade elevado quando passaram a obter uma equiparação aos demais trabalhadores urbanos e rurais. A CLT, sem dúvida, contribui para um Brasil melhor, ela contribui para que não haja uma indevida exploração dos trabalhadores. Como toda norma de proteção, ao criar uma proteção, ela se sujeita a críticas daquele que não gostaria de verificar aquela proteção, mas no balanço é bem favorável. Qual o trabalho da Justiça para garantir os direitos dos trabalhadores? O papel da Justiça é efetivar os direitos que estão previstos na CLT. Então, à Justiça do Trabalho chegam demandas individuais e demandas coletivas trazidas pelo Ministério Público do Trabalho, quando na sociedade, por exemplo, identifica que numa determinada empresa está havendo desrespeito à legislação do trabalho em relação a emprego de menores, medidas afirmativas que nós temos do mundo do trabalho, nós temos na legislação trabalhista, não especificamente na CLT, mas num complexo de leis e normas, como eu disse para você, que vão surgir no decorrer do tempo, nós temos medidas que, por exemplo, garantem a empregabilidade do deficiente físico, do trabalhador reabilitado, né? Então a gente sabe que se não houvessem essas ações afirmativas previstas em lei que tornam obrigatória a contratação dessas pessoas, provavelmente a lógica da produção faria uma seleção natural e esses trabalhadores não chegariam até ali. A Justiça do Trabalho é uma justiça especializada, vocacionada a fazer a efetivação dos direitos do trabalhador no Estado brasileiro. O senhor acredita que a CLT, a sua aplicabilidade é efetiva? Com certeza. Embora a gente tenha no Brasil um cenário de economia informal muito grande, né?
toda vez que se fala o número de pessoas que estão empregadas, obviamente não se consideram aquelas que estão na informalidade, mas a informalidade ela não é uma exclusividade da economia brasileira, ela está presente no mundo inteiro, né? E a Justiça do Trabalho tem contribuído para buscar a formalização dessas relações. E é interessante a gente falar isso, porque quando se fala em trabalhadores na informalidade, se pensa normalmente naquelas atividades de baixa qualificação técnica. E a gente vê essa informalidade em atividades também de alta complexidade técnica, né? Muitas empresas fugindo aos encargos previdenciários, trabalhistas, de fundo de garantia, acabam mascarando relações de trabalho. Então, ao invés de contratar diretamente um jornalista, por exemplo, incentiva que o jornalista monte uma empresa num fenômeno que é conhecido no nosso meio como pejotização. A pessoa cria uma pessoa jurídica para prestar efetivamente, muitas vezes com exclusividade, serviço a uma única empresa, tão somente para que essa empresa não venha suportar os encargos trabalhistas. Essas questões são sempre levadas à Justiça do Trabalho e a jurisprudência tem contribuído para que essas condutas sejam, no decorrer do tempo, desestimuladas. Para encerrar o nosso programa, 70 anos da CLT e as nossas comemorações. O Tribunal Superior do Trabalho, ele instituiu aí uma programação para esse ano de 2013, né? Efetivamente 2 semanas agora, próximas ao 1º de maio, porque é a data de assinatura do decreto-lei, que é a CLT, mas essas comemorações vão se estender por todo o ano, elas estão ocorrendo no Brasil inteiro, vários tribunais regionais, como me lembro agora de cabeça, o Tribunal Regional do Trabalho do Ceará já está implantando medidas para a comemoração dos 70 anos, aqui no nível do nosso regional também. O Tribunal Superior do Trabalho está promovendo eventos e vai promover eventos na semana do 1º de maio. Sindicatos, Ministério Público do Trabalho, federações de comércio, federações de indústria, todos estão envolvidos aí nesse espírito de divulgação dos 70 anos da CLT, o que é também motivo de vitória, uma norma legal no Brasil, onde há tanta produção legislativa, uma norma legal ter essa longevidade, né? 70 anos, e eu espero que passe mais 70 anos agregando novos conceitos e valores a esse texto. Sem dúvida. Doutora Adib, e se empregados ou empregadores tiverem dúvidas, o que pode ser feito? Olha, na verdade, no nosso sistema sindical brasileiro, os sindicatos eles têm, por previsão da Lei 5584/70, como um requisito de seu funcionamento, prestar assistência jurídica aos seus integrantes de categoria. Então, exemplo desse desenvolvimento é que nós temos aqui inúmeros sindicatos de quase todas as categorias profissionais. Então, o trabalhador ele deve se informar, ele deve buscar saber qual é o sindicato que representa a sua categoria, procurar o sindicato, buscar suas informações, o que deve fazer. Essas informações também devem ser buscadas pelo empresário, seja ele pequeno, médio ou grande, porque é muito ruim descobrir, depois de um longo tempo, que vinha trabalhando à margem da legislação. Isso pode gerar para ele multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho, isso pode gerar ações judiciais de trabalhadores cobrando direitos que não estão sendo observados e muitas vezes esses direitos não são observados pelo próprio desconhecimento da norma. Então, acredito que federações como do comércio, da indústria, sindicatos da categoria econômica também devem levar aos seus integrantes de categoria essas informações. Doutora Adib, eu quero agradecer a sua participação e deixar o convite para outras visitas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando os 70 anos da CLT. Obrigada. Muito obrigado. Nossa Memória, Nossa História de hoje discutiu os 70 anos da consolidação das leis do trabalho e nós recebemos o Dr. Adib Pereira Neto Salim, ele que é juiz e presidente da AMATRA, a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 17ª Região. A você que nos acompanhou, o meu muito obrigada. TV Justiça, cidadania e transparência para você.